Com 12 anos, Lara já faz parte de 2 redes sociais, com mais de 150 contatos. Ela passa as tardes livres na frente do computador. Eu gosto, fico de tarde, depois que eu faço os deveres de casa, eu fico no computador. Passo muito tempo aí, depois minha mãe manda eu sair do computador, mas eu não gosto muito de sair não, eu gosto de ficar mesmo teclando. Caio, com 12 anos, gosta de adicionar as meninas nas redes e já marcou até encontro no cinema. Com a menina que eu conheci pelo Facebook. Aí a gente foi pro shopping, chegou lá, fez tudo que a gente tinha programado pelo Facebook. E aí foi legal, foi um jeito de facilitar a nossa escolha. O interesse pelas redes sociais é cada vez mais comum entre as crianças. É o que mostra o estudo de uma organização britânica. Para criar o perfil nos sites, algumas delas dão a idade falsa e superam a restrição da faixa etária. Os pais precisam ficar atentos, já que muitas vezes os filhos postam na internet os locais que circulam e com quem estão. Informações que, em mãos erradas, podem gerar sérias consequências. É o que garante essa especialista em novas tecnologias. Alguns dos cuidados que os pais devem fazer é orientar, não colocar informações pessoais no perfil dessa rede social, não marcar encontros pessoais com pessoas desconhecidas e, se ainda assim quiser marcar, precisa ter a supervisão de um adulto, precisa chamar os amigos para que a gente evite a criminalidade, né, como há dentro da internet. Nessa escola de Salvador, os professores acompanham as atividades dos mais novos de perto, já que os pais não estão presentes. Na sala de informática, principalmente. Atualmente nós temos mais de 60 senhas e 60 logins que são periodicamente acompanhados para ver o que os alunos têm acessado, né? Pelo pátio dá para ver que os meninos não largam o celular. O motivo? O sistema Wi-Fi do colégio. Estou sempre conectada, usando a internet, usando meu Orkut, Facebook, MSN, me comunicando com meus amigos e até meus familiares que moram no interior. Fica conversando com os amigos? Fico, sim. Só que às vezes gasta crédito, aí minha mãe não gosta que eu envie tanto. Mas tudo é monitorado pela direção. Professor, mais um funcionário da escola. São 2 adultos para acompanhar essa atividade pedagógica associada à internet. Pois é, e no quadro Nossos Filhos de hoje, vamos orientar os pais de que modo lidar com a criançada que usa as redes sociais. Atualmente, a turminha tem usado bastante as páginas do site de relacionamento, a gente viu aí na matéria, e os pais devem ficar atentos aos riscos que o mundo virtual pode oferecer. E nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a doutora Gisela Tapioca. Ela é psicóloga e também é especialista, consultora em educação, tem aí experiência no ensino com crianças, jovens, adultos. Boa tarde, doutora. Obrigada, viu, pela sua participação. Pois é, a gente viu aí na matéria, na reportagem, essa questão, como isso está envolvendo as crianças e os jovens, né, os pré-adolescentes, a gente pode dizer assim, e como a dificuldade dos pais, muitas vezes, de conseguir limitar isso, porque a gente vê que a escola, de alguma maneira, ainda tenta fazer um papel disso, de orientar, de estar em cima, mas nem sempre os pais têm tempo para isso. Como tentar resolver essa questão, doutora? É difícil, né? É difícil porque a gente está falando de um processo. A educação é processo e a gente tem que pensar que, se todo dia a internet dialoga com essas crianças e esses jovens, os pais precisam estar próximos a esse diálogo, mediando esse diálogo da mesma forma que a escola. Eu acho que é muito interessante essa escola ter essa internet. Eu acho que essa escola é um bom exemplo de que os professores estão preocupados em estar nessa mediação. Eu acho que o mais importante é a gente provocar discussões, provocar reflexões, tanto no ambiente da casa como no ambiente escolar e outros ambientes educativos, né, para que as crianças e os jovens possam estar pensando sobre isso, porque é muito difícil. Nós estamos vivendo esse processo, nós somos contemporâneos a esse processo, então ter um distanciamento e ter uma visão crítica fica mais difícil. Então é importante que isso seja trabalhado no cotidiano, dentro dos contextos, né, e com os limites diferenciados de cada contexto. Os limites que os pais dão em casa são diferentes dos limites que a escola dá na escola, então é preciso também saber da diferença desses limites e dessas configurações, né? A gente viu até ali na reportagem de uma adolescente falando que a mãe não gosta muito que ela mande mensagem, fique demais mandando mensagem SMS do celular, porque gasta muito crédito. Mas a questão não é só essa, né? Não é só uma questão financeira, uma preocupação da mãe aí, ou do pai, de que a criança fique mandando mensagem demais, porque é também um meio que pode ter riscos, é isso? É, como todo lugar, né? Como a gente sair de casa e ir para a rua. Agora, eu acho que com a tecnologia e essa possibilidade de aproximação de tempo e de espaço que
a gente está vivendo uma reconfiguração das fronteiras da privacidade e do público. Então, temos como adultos também de encarar esse processo com dinamismo, pensando em não fazer esse luto, os pais que não viveram, não são dessa geração, e incorporarem esse processo, porque o nosso tempo é aqui e agora. Então, acho que a gente precisa tratar com as crianças e com os jovens, com muita clareza, mas sem esse tom de que aquilo é ruim, porque tem um lado muito interessante disso tudo e que está fazendo a gente caminhar por outros caminhos e que a gente tem que saber Pois colocar. é, a questão não é proibir, mas a gente percebe que muitas vezes os pais também confundem essa situação, porque a gente vê aí que muitos pais acabam estimulando essa exposição excessiva, às vezes, pela internet, porque eles acabam filmando os filhos em alguma situação e colocam lá na internet, né? A gente até tem alguns exemplos, a gente está vendo ali alguns vídeos que a gente... Esse é um caso muito, muito triste, é um menino que é da Indonésia e que ele, fumante, né? Fumou até 40 cigarros por dia, enfim... Foi um pai que, na verdade, eu não vou discutir essa questão da posição do pai, mas assim, isso foi postado e o que significa, na hora que você posta um vídeo desse, ele abre para várias coisas, inclusive para incentivar pessoas a fazerem esse tipo de coisa, mas abre também para uma discussão importante que é o que estava acontecendo com essa criança. Parece que agora ela está estão conseguindo trabalhar para ela ficar menos dependente da nicotina, mas ele é um menino que está viciado em nicotina, inclusive... já com síndrome de abstinência, se machuca, bate cabeça na parede quando ele não pode usar o cigarro, vai sozinho, compra o cigarro, enfim. A gente está vendo ali Esse é um outro vídeo. exemplo de um menininho que o nome é Eu Quero Ser Feio. Os adultos estão provocando as crianças até um limite do choro, colocando as crianças numa situação do que a gente diria de expiação, né? De exibir elas perante o público que não está presente no momento, mas está presente virtualmente. Porque esses vídeos estão tendo 5 milhões de acessos, 10 milhões de acessos. Quais as consequências disso, doutora, para a criança, principalmente? Bom, a criança não tem a menor dimensão do que está sendo feito quando um vídeo desse é postado, né? Agora, tem um caso de uns 2 menininhos gêmeos das formiguinhas que estão vivendo o assédio no interior de São Paulo, acho que é Campo Limpo, se não estou enganada. São 2 crianças gêmeas, que um deles matou uma formiguinha, entrou em pânico, os pais gravaram isso, postaram esse vídeo e os meninos estão sofrendo do assédio das pessoas no interior. Eles não querem mais ouvir, não querem ir no supermercado, eles não querem mais falar sobre o assunto porque eles estão sendo hiper assediados com essa história, uma história que eles não promoveram, eles não têm a dimensão do que é isso. Então, acho que quando se trata de criança na internet é preciso ter uma cautela, um cuidado e uma reflexão mais apurada, porque as crianças não têm nenhuma autonomia de não querer aquilo, eles não têm, né, como manejar o direito deles da privacidade. Clareza essa confusão também dos pais, né? Que às vezes não querem, acham ruim o acesso dos filhos na internet o tempo inteiro, mas também acabam estimulando. Há pais que gostam e que acham isso interessante, porque a televisão tem ultimamente recolhido esses vídeos super visualizados e levado para a televisão, então... A gente vive no mundo da celebridade, do ser famoso, isso tem seduzido muitos pais. Esses 2 gêmeos que eu estou me referindo foram parar num programa de TV, né? E houve uma matéria, e a matéria do telejornal o tempo todo falava disso como uma coisa muito natural. Tipo, os meninos estão famosos, e não como, poxa, os meninos estão famosos sem querer. Né? Não tinha uma melodia de uma certa reflexão, era sempre trazendo isso como uma grande novidade, uma coisa muito, muito bacana, muito interessante. Os pais deram entrevistas como se isso fosse uma coisa para eles muito... Pois é, fica aí uma reflexão que os pais devem fazer realmente. Doutora Gisela, muito obrigada, viu, pela sua participação, por colocar aí em discussão esse assunto que é muito importante. Essa pauta do audiovisual precisa estar dentro da escola, precisa estar dentro da família. O audiovisual é quase a segunda língua da gente. A gente precisa estar se apropriando disso com mais crítica, com mais reflexão. É isso mesmo, verdade. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre os direitos assegurados aos trabalhadores domésticos. Não esquece que eu quero a sua participação, hein? 9951-5500 ou SMS 72250. A gente volta já.